Ok, boa noite, lindeuses e lindeusas. Tô aqui, gente, preparando ainda o ambiente. Ok. Concluído. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Mari. Boa noite, Thaís. Boa noite, Alcione. Meus amores, como que tá aí pra vocês? O som? A luz tá boa aí pra vocês? Eu sei que eu tô... Tá bem clarinho. A luz tá bem forte aqui em mim. O ser humano já brilha, né? E aí coloca uma luz ainda mais forte. Hoje nós vamos falar sobre esse eclipse do dia 30. Vamos trazer o nosso amigo Rex. Muito tempo, né? O Rex sumidinho. Boa noite, Thaís, lindeusa. Barra de Axis Salvador, boa noite. Boa noite, Clélia. Que linda, que bom te ver por aqui. Vamos lá, os serizinhos dourados por aí. Vou aqui chamar o nosso amigo Rex. Pra ver se eu encontro ele aqui, que eu não vi ele entrando ainda. Gente, faltando acho que uns 4 minutinhos para entrar, eu tava aqui preparando o ambiente. Vocês acreditam que eu desliguei o celular sem querer? Eu fiquei desesperada, meu Deus, agora não. Como assim? Desligar o celular antes de entrar na live? Bem, faltando apenas 4 minutinhos. Mas até que enfim, tô aqui. Boa noite, Pati. Seja bem-vinda. Boa noite, Davi. Ótimo. Vamos chamar agora o nosso amigo Rex. Adri! Bem-vinda, minha linda. Boa noite. Boa noite, Lu. Deixa eu chamar o meu amigo Rex aqui. Pra ver se eu ainda lembro como é que faz isso, gente. Tá. Vamos chamar. Ok. Senhor Georges. O pessoal tava com saudade do Rex. Gente, não tá puxando aqui o nome dele. Rex, se você estiver por aí, meu querido, envie a solicitação. Não tá puxando aqui. Vou chamar alguém aleatório aqui até ele chegar. De novo. Ju, sua linda, que bom você por aqui. Quanto tempo, hein? Boa noite, Cássia. Boa noite, Andréia. Gente, alguém chama o Rex aí no particular e fala com ele que eu não tô conseguindo encontrá-lo aqui? Por gentileza. Eu não tô conseguindo encontrar o Rex. Vamos lá. Não tá aparecendo. Lu, faz um favor pra mim, por gentileza. Fala com o Rex lá no PV pra ele aparecer aqui. Gente, o convidado não apareceu ainda. Do jeito que a gente conhece o Rex. Ah, entrou, seu lindo. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo te chamar agora, tá? Se eu não conseguir, você pede a solicitação aí. Ah, agora sim. Rex já tava aqui. Gente, onde é que o Rex tá? Será que ele... Eu tava falando com ele agora. Vamos lá. Convidado. Chegou.
O convidado não entrou ainda, foi extraordinário, tá? Ai, Sério, eu nossa, tava foi aqui procurando você e não tava incrível. encontrando. Eu colocava o seu nome e não aparecia. Eu falei, gente, e agora? Ferrou. Deixa eu mudar o cenário aqui. São coisas que só acontecem com você, né? Não, então, não, eu esqueci que tem que adicionar a pessoa, você tem que seguir, etc, para receber que ela tá tendo live, né? Como esse perfil é totalmente novo, eu não tenho ninguém adicionado. E aí me avisaram, "Ô, vai lá ver o negócio da Taruxa." Cara, olha, você é demais. Desculpa aí. Obrigado. Rex sendo Rex, né? Ô, né, então, o padrão Rex de qualidade, né? Já conhece. Já conhece. Deixa eu limpar aqui o Boa meu noite, negócio. Pronto. Cíntia. Melhorou. Deixa eu ver aqui quem mais entrou. Luca, boa Lembra? noite. Lâmpada tem enfraquecendo as ideias. Né, eu tô aqui, eu tava preparando o ambiente aqui e a luz tá pipocando aqui em mim, né? Aí eu brinquei, eu gosto de brincar, né? Eu falei assim, ah, o ser humano, né, já brilha e tem essas luzes aqui, pronto, não tem jeito. Vai ficar assim mesmo. E aí, Reg? Eu tava tentando me preparar, na verdade. Por isso que eu demorei, né? Que a iluminação tava meio Não, esquisita. Eu eu tô falei, ah, deixa eu tentando ver se eu mudar consigo aqui. melhorar, mas não Ai, acho deu. que agora ficou um pouquinho melhor. Ai, gente, é assim mesmo, tá? Como fala a Iemanjá, é a bonequinha dourada, então eu tô brilhando mesmo. Acostumem aí, porque aqui só brilha. Rex, meu querido, quanto tempo, quanto tempo. Por onde você anda? Fale pro pessoal, né? Por onde o Rex anda, que eu sei que o Rex não tá em São Paulo. Dois. Não, eu estou em Pernambuco agora, eu tô morando em Caruaru, né, uma cidade do interior de Pernambuco. Assim. Caruaru é um ponto histórico, quando teve ali a descoberta do Brasil, né, que teve aquele movimento das entradas, né, entravam os caras ali para capturar os Sim. índios. E aí a galera que entrava aqui em cima, toda ela se cruzava, em Caruaru era uma encruzilhada, assim, era um centro energético. Eu estou bem nesse lugar. Uau! Tem quase uns 400. Gente, agora é a internet do nosso convidado ou é a minha? Se você. Ah, foi a sua, Rex, ou foi a minha? Eu não sei, eu tô te vendo, você tá me vendo? Ficou travado você. Pô, mas você tá me vendo? Tô Você te tá me vendo, tô te ouvindo? ouvindo agora. Tá, você está em movimento. Cara, olha, é cada coisa que acontece. Vamos indo, a gente essas lives sobre energia assim, é sempre assim, meu. Tu Vários não bichos que acredita? Sabe o que mexem. aconteceu? Faltando 4 minutos para entrar, eu desliguei o meu celular sem querer. Eu Hum, falei, ah, não é possível, não. Aí eu comecei a ativar a nossa. energia. Falei, não, bora. Não vai, esses implantes distratores não vão vir, não. Vamos mandar eles, né? De onde vieram, para onde vieram. Porque, Nossa, com nossa, certeza. Ela é bem em cima. Desativou a máquina? desligou. Não sei como. Quando eu olhei, meu celular estava desligado. Aí eu tive que ligar novamente. Aí deu um desespero aqui porque ele não tava Isso ligando. é sempre. Toda vez, é uma coisa que eu já reparei, assim, né? Toda vez que o tema Dinheiro. digamos, tem uma certa relevância espiritual, tende a acontecer um monte de abalo na transmissão do negócio, né? Cai, celular que quebra, o cara que fica perdido tentando arrumar a iluminação começa a live e nem vê que já está acontecendo. Não tá seguindo, né? Por exemplo, assim, quem vai, né, apresentá-lo na live. Nem me lembrei que tinha que seguir, né? Eu lembrei, nossa, eu preciso seguir ela para poder achar ela, né? Graças a Deus, seu nome é fácil de lembrar, Taruxa Suede, senão. Então, me diga, Rex, você ficou aí uns 2 anos, né? Em off. Então, eu tive uma situação, né, para quem já conhece meu trabalho, assim, eu fui convidado a me retirar de um certo ambiente, com muita gentileza, e eu passei 1 ano e meio. Certa gentileza. Eu Adoro esse passei, seu na verdade, vocábulo. aí eu fiquei com 2021 até setembro, mais ou menos, eu fiquei sem atender, eu estava num período de revisão muito grande, interna, né? E morando na Bahia, com uma pessoa, uma querida minha. E aí eu tive que voltar para São Paulo, e aí eu voltei no movimento, né, de atender a galera, como eu fui começando bem devagarinho, assim,
E, inclusive, uma das coisas que me ajudou muito foi seu trabalho, né? O toque de vidas, a técnica que você usa, ele, digamos assim, ele potencializa muito o trabalho que eu já faço com facilitação, assim. E eu acho engraçado, né? O toque de vidas, ele tem... O trabalho que eu faço, a facilitação, ela tende a limpar a pessoa e deixar ela cansada, né? O toque de vidas, ele tem aquela energia de ânimo, de levar para cima. Não é uma coisa muito de desintoxicar, é uma coisa de elevar, assim, né? E aí eu comecei a usar, né? Voltei, falei, bom, tô desesperado de trabalhar de novo, comecei a aplicar. E voltou a florescer. Assim, você lembra a primeira vez que você aplicou em mim? Né, meu filho estava internado e você aplicou, assim, na hora que você acabou, a mãe do meu filho me ligou e falou, Jorge, o Rafael acabou de sair do hospital. Foi na hora, a gente estava junto ainda, conversando ali, né, no Zoom. Eu falei, nossa, mano, o que que tem nesse toque de Midas? Muito poderoso esse negócio. Era a minha primeira, já foi desse nível com ele. E ele vem trazendo sempre isso, né? Toda vez que eu uso ele, eu percebo que dá uma subida na minha carreira. Acabei desviando um pouco da sua pergunta original, mas eu estava emocionado por contar isso. Meus amores, eu desativei um pouquinho aqui os comentários, tá? Só para poder a gente não dispersar. Porque eu também tenho uma mania de ficar lendo os comentários e acaba me dispersando um pouco. Eu acho que o Rex também tem um pouquinho disso, né, Rex? Então vamos concentrar aqui. Então, é que eu tenho. Sei lá, eu consigo ler o comentário e ainda prestar toda a atenção no que eu estou falando, né? Não me desvio, digamos assim, mas é mais fácil quando eu não Bem tenho. melhor. Mas então, vamos lá. A gente estava falando, né? A Manda gente aí, estava queridona. falando sobre a nova ferramenta agora, né? A tríade cristalina, que é um novo sistema dentro Isso. da energia do toque de Midas, que é a numerologia da Era Dourada. É um sistema de numerologia totalmente diferente do que nós já conhecemos, né? E essa energia, a triade cristalina, ela surgiu após um episódio, né, para quem me conhece, sabe que eu conheci minha chama, e a gente está nessa dinâmica ainda, né? E é uma dinâmica bem desafiadora. E foi um momento que eu realmente estava passando por esse processo, descobri várias coisas, né? Questão da minha saúde também, em outro episódio, talvez eu faça uma live para contar para vocês, porque tem muitos bloqueios, né? E crenças, coisas que eu criei muito antes de começar a trabalhar com energia. E depois eu vou fazer uma live para falar com vocês sobre isso, né? Como que eu criei essa dificuldade aí, né, na minha saúde, enfim. Mas foi no momento em que eu estava passando realmente por um processo de cura muito grande, de desapego mesmo, de deixar aquele desespero que às vezes dá na gente, né? E quando eu liberei isso, foi uma noite em que eu liberei bastante a questão do choro, né? Porque eu aprendi que o choro, para o meu traço de caráter, né, que é o oral, é um recurso meu. Então, quando eu choro, eu libero bastante. E aí as coisas liberam, realmente vêm. E eu tava quase dormindo. Sabe quando você chora até a ponto de você dormir? Na hora que eu tava quase dormindo, Nossa. veio o download da ferramenta, né? Na verdade, a ferramenta ela já estava no meu campo energético, né? Eu já tinha algumas informações sobre ela. E aí, nesse dia, as coisas começaram a encaixar. Que foi igualzinho o toque de Midas, né? Foi chegando e eu fui anotando. E depois que eu fui ter consciência do que era. Foi isso Então, mesmo. a tríade cristalina, a mesma coisa. Foi chegando a ferramenta, foi chegando algumas informações, inclusive, né, dois algoritmos, né, que são acionados dentro da energia. Me foi passada pelo Davi, né? Acho que ele está aí. Pelo Davi. Ah, é, que legal. Tá aqui Tá assistindo, que sim. interessante. E aí ele me passou, porque foi algumas situações bem interessantes, porque quando a gente se conheceu, né, a gente ainda estava conversando pelo WhatsApp, ele foi falar sobre a energia, não, sobre os números, né? E quando ele começou a falar sobre os números, ele foi falando, depois falou que ele estudava os números de Nikola Tesla, né? Os 3, 6 e 9. Eu falei assim, gente, como assim, né? Não existe coincidência. E aí depois ele Que muito. sincrônico isso. E aí depois ele foi me falando, né? Foi falando sobre umas sequências que ele encontrou dentro da. Ele faz umas contas, e eu até pedi para ele me falar novamente, me passar como é que ele chegou nisso, que eu tenho certeza que as pessoas vão me perguntar, Taruxa,
como que se chegou nesse número? Né? Principalmente quando for dar curso. Agora, por enquanto, nós vamos focar no atendimento, que é na criação da tríade cristalina, né? Que são 3 códigos sagrados que a gente cria para que ative essa energia da prosperidade, fazendo a atualização do dinheiro, tá? É uma energia para atualizar realmente o dinheiro na nossa vida. Então, eu falei com ele, falei assim, olha, você vai ter que me falar como é que a gente faz para poder chegar, né? Que conta que você fez, que ele me falou, mas assim, sabe aquele negócio de você estar olhando, mas a coisa não entra, você percebe, você consegue entender o que que é, mas você não consegue fechar a questão da conta? Eu falei assim, eu tenho que falar com ele de novo, né? E aí, é matemática. Matemática, a matemática tem essa tendência, você vê uns cálculos assim, bem, você olha, assim, ó, acho que entendi, mas é complexo ali, dependendo de como é Para feita a quem coisa. entende muito, não é tão complexo, né? Se torna fácil. Mas, por exemplo, para quem não tem os números como algo que a pessoa trabalha no dia a dia dela, fica um pouquinho, fica, É meu caso. fica um pouquinho desafiador para você conseguir compreender, né? Mas, assim, ele é inteligentíssimo, a forma com que ele fala parece ser tão fácil que eu fico olhando assim, ó, capaz até de eu falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, na hora do curso, para falar sobre os números, você vem falar? Nossa, ia ser incrível ver aqui. Não, realmente, né? Para quem tem fluidez com aquilo, chega a ser a pessoa transforma até em poesia o Exatamente. negócio. E assim, então tem esses 2 códigos, né, que foi ele que trouxe, né, dentro dos números 3, 6 e 9. E aí, quando me veio essa questão da ferramenta, eu parei, eu levantei, né? O choro tinha cessado, porque eu já tinha chorado, pedi para chorar. E me veio a ferramenta. Aí sabe quando você começa a ter vir um monte de ideia na sua cabeça? As informações vêm vindo, né? Porque canalização é assim. Quando você está muito presente naquilo que está acontecendo, se a gente não para e senta para né, escrever, a gente deixa passar muita coisa. E aí eu levantei, peguei meu caderninho, acho que era quase 2 horas da manhã. Peguei meu caderninho e comecei a anotar. Eu comecei a anotar e peguei minhas outras anotações, porque eu já tinha vindo para mim os 2 sistemas de cálculo, né, para os outros 2 códigos, que é o primeiro código, é o código de ouro, né, que a gente já tem, que inclusive a pessoa recebe no momento que ela é iniciada na energia do toque de Midas. E para quem escolhe, né, criar a tríade cristalina, essa pessoa também ela vai ter o código de ouro dela, o código alma luz e o código mestre, que são 3 códigos sagrados dentro da energia do toque de Midas. Então veio para mim as 2 formas de cálculo desses outros 2 códigos. E aí eu falei, nossa, então é isso, né? Eu fui começando a vir as informações e me veio também uma percepção muito grande, né, da ferramenta, de que a energia do toque de Midas, o código de ouro, ele trabalha no nosso corpo mental. E não é a nossa mente não, tá, meus amigos? O nosso corpo mental, ele tem a ver com a natureza dos nossos pensamentos, tá? Não tem a ver com o nosso cérebro, mas com a natureza dos pensamentos que nós temos. E a... A mente seria estilo, a mente é um órgão do corpo mental, Exatamente. assim, né? Porque se você tiver um corpo mental muito elevado, né, passa uns pensamentos praticamente divinos na sua Exato. cabeça, né? Ela não é o corpo, ela é uma parte pequena dele, Exatamente. inclusive. E o código luz da alma, né? O código luz da alma, ele trabalha o nosso corpo etérico, que tem correlação com, a gente fala que é a nossa cópia energética, né? Do nosso corpo, é a nossa cópia energética. Então, ele trabalha as nossas energias a nível mesmo etérico. Então, ele vai trabalhar esse nosso corpo, é o nosso corpo etérico. O código mestre, ele vai trabalhar o nosso corpo físico, sabe? Por quê? Quando eu fiz a canalização dos processos corporais do toque de Midas, que é o corpo cristalino, né, que a gente ainda não lançou, porque agora eu entendo porque eu não consegui lançar. Eu falei, fiz uma live, mas eu não lancei É, o sim. porquê. Para que eu consiga fazer, né, dar a classe do corpo, né, de processos corporais do corpo cristalino, o código
de luz da alma entra. Por isso que não. Então, esse insight, assim, eu estava aqui fazendo minhas coisas, tanto é que até te fiz a pergunta, esse código, isso que você chama toda hora de corpo cristalino, tríade cristalina, tem a ver com o que os caras falam de DNA cristalino? Você falou tem. Aí eu lembrei da classe do corpo, eu falei, mano, eu acho que é por isso que não deu para a classe descer, né? Primeiro que eu não ia perder, né? A primeira classe de toque de mida você deu, você abriu essa ferramenta, de novo, fui seu primeiro cliente, eu falei, não tinha, ali não ia dar para eu estar presente, eu falei, mano, assim, com todo respeito, eu falei, espero que essa classe não aconteça, porque eu não vou querer fazer segunda, eu quero estar na primeira. E não fluiu. Aí eu olhei e falei, eu acho que essa tríade, e agora você está me dando certeza, que eu não estava achando, era uma intuição, tem consequência direta nessa coisa do corpo cristalino. Exatamente. E como a questão da classe do corpo, né, não aconteceu, e quando veio a ferramenta, eu pensei, eu entendi agora o porquê que a classe corpo cristalino não rolou. Porque foi logo no momento em que eu descobri, né, as situações que estavam acontecendo comigo, né, do meu corpo mesmo, algumas alterações do meu corpo. E aí o que aconteceu? Corpo cristalino estava atualizando aí. É uma coisa incrível, né? A gente ouve as pessoas falando, a gente fala, a gente. Você, por exemplo, né? Daqui a pouco eu já toco nesse assunto, mas é só para não esquecer. Mas, acho que você já sabe até que eu vou falar. Mas assim, como as pessoas falam, né? Que o planeta está mudando, que as energias, né, no planeta, esses portais que estão chegando, estão trazendo energias mais sutis. Tem gente que fala assim, nossa, que povo louco, né? Fica falando de energias, não sei o quê. Gente, mas a gente percebe no nosso corpo, nós que trabalhamos diretamente com energias, a gente tem uma sensibilidade maior, não que sejamos né, pessoas especialíssimas, não. Mas assim, a gente que já trabalha com energia, a gente percebe as energias atuando no nosso corpo. E eu estava realmente em estado de sono profundo, né? Eu estava na anticonsciência e eu não percebi. Eu não percebi como que as coisas foram acontecendo. Engraçado, a Adriana Valente está aí, né? E a gente faz muita troca. E teve uma vez que ela fez uma leitura de cartas para mim, ela falou assim, Como é que você sabe que ela tá aí? Eu não porque tô ela vendo estava ninguém. ela tava, Como ela você tava sabe que ela tá aqui, aqui? sim. Ela estava Ah, aqui. tá. E aí ela falou assim, engraçado, Taruxa, o seu ser, ele tem uma forma de atuar, mas tão centrado. E você também, você acaba que relaxando, né? Você deixa as coisas ir fluindo. Você não sabe as coisas que estão acontecendo, às vezes você não consegue entender. Mas quando as coisas acontecem, é aí que vai vir para você a consciência. Porque o teu ser é quem está agindo. E você consegue perceber depois isso. Mas eu sempre tive muita facilidade, sabe, Rex, de permitir que as coisas aconteçam. E nesse tempo, né, que foi quando eu passei por esse período mesmo de cura e de muita transformação, eu tava totalmente cega, eu não conseguia enxergar as coisas. E tinha que ser assim, tinha que ser dessa forma. E eu não estava me reconhecendo. Né? Teve até uma amiga minha, que hoje, por exemplo, eu estou aqui, né, passando uma temporada aqui na casa dela, a Vanessa, e ela Ah, que veio falar legal. comigo, ela falou assim, eu não reconheço essa taruxa, né? Não foi essa taruxa que eu conheci. E no dia que ela me chamou para conversar, eu já tinha começado a fazer alguns movimentos, né? Porque eu percebi realmente que não estava dando para ficar do jeito que eu estava. Ela me chamou para conversar, me trouxe muita consciência, né? Eu falo assim que tem as piscianas na minha vida, assim, que elas me trazem muita consciência. E eu, como Nossa, virginiana, essa é raça é terrível, terrível, né? né? Por exemplo, você não tá Né? mesmo, né? Que é pisciano também. É, né? É uma raça Eu muito boa, tenho, você assim, tá porque louco. como eu sou virginiana, né? Peixes é o oposto complementar de virgem. Então, assim, aquilo que às vezes eu não enxergo, me traz. Isso não. A Vanessa, ela me traz muita consciência. A Adriana Valente, ela me traz muita consciência também. Tem a Vivian, né? Provavelmente ela tá aí, eu não a vi entrando, mas se ela tiver, né, ela vai ouvir. A Vivian, inclusive, fiz uma reunião com ela hoje, né? Tá vindo muitas novidades aí, mas eu não vou falar nada agora para vocês. Mais ainda, né, minha querida? Você Rex, tá eu tô louco, hein? assim, criando numa velocidade.
Eu tô vendo, né, cara? Pra quem tava acabado até 20 minutos atrás, já levantou abrindo 6 empresas por dia, mas, pô, tô precisando ficar acabado também. Pra ver se dá um gás, não, mas É você tá aquela louco, questão, mano? né? Às vezes a gente dorme um pouco, porque a gente toma um solavanco, né, como fala, para que a gente possa acessar coisas grandiosas, né? E existe muito aquela questão da gente se auto-sabotar. Quando você percebe que você vai criar coisas muito grandiosas, dá um medo. E eu falo, sem nenhum medo, sabe? Das pessoas olharem assim e falar, nossa, mas você. Porque as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, você é uma potência, eu te vejo como. Sim, eu me reconheço como sendo uma potência, sim, eu sei que eu tenho um poder criativo muito grande. Mas, gente, existem crenças que acabam pegando a gente, assim, pelo dedinho do pé, e quando você vê, você já tá lá na piscininha, né? Eu, eu tinha um pavor de ficar rica, um pavor Pavor do quê? de isso. Sério? Bom, até aí, isso é porque é uma crença, muita gente não tem dinheiro pelo medo do dinheiro, né? Essas crenças são muito E loucas. o que eu percebo muito em mim é que quando eu começo a fazer live, a energia chama, né, as pessoas. E as pessoas começam a me procurar muito, tanto para curso como para atendimento. E eu sempre tive assim um negócio, "Ai, eu não vou dar conta. E se eu não der conta? Né? Então são crenças que acabam vindo pra gente, a gente acaba se fechando. E aí, como eu falei lá na frente, né, que eu ia falar algo aqui que você sempre fala, primeiro foi a questão dos mestres ascensionados, né, que você não acreditava. Ah, sabia que você ia falar desses caras. Até hoje, gente, eu falo assim, eu devia ter feito print daquela conversa lá no seu grupo, no seu canal do Telegram. Quando você falou assim, que você tinha ouvido um dos mestres falar com você, que foi a mestre Nada. A mestra Nadar apareceu na facilitação, mano. Porque assim, né? Eu pergunto o nome da entidade, eu pergunto o nome do. Você tem nome? Tenho. Tem quantas letras? Aí o dela tinha 6. Qual que é a primeira? É N. Né? O corpo vai me dando, não é alguém que fala. Aí a segunda era A, a terceira era a quarta era D, a quinta era A e a sexta era A. Nada. Eu falei, nossa, isso é sânscrito, né? E aí eu publiquei a facilitação como você publica, e a galera que acompanha essa coisa de mestre ascensionado falou, velho, você canalizou o mestre Nadar. Eu falei, que mestre Nadar? Nem sei quem é essa figura aí, Deus abençoe. Aí eu fui ler sobre a figura mestre Nadar. Na facilitação, eu nunca fiz processo verbal daquele jeito, né? Tudo que ela regia, ela trabalha, ela é guardiã das pessoas que trabalham com cura de outras pessoas. E a pessoa que eu facilitei era enfermeira, né? E eu trabalho com isso também. A fala, a estrutura das palavras, assim, o ritmo, a cadência, eu lembro até o olhar, a menina que eu tava ficou assim. E aí, a hora que eu juntei as peças, eu falei, mano, existe mesmo, esses caras, existe mesmo, apareceu uma, porque Quando não você era eu falou que fazendo. você pensava que era o quê da taruxa? Eu pensava que era, mano, viagem, tá? Não chamando, estilo conto de fada de adulto, né? Esse mestre ascensionado, eu falei, pô, coitado da moça, porque conta essa historinha de mestre aí, porque, sei lá, deve ter alguma carência interna ali. E os caras existem, mano, os caras existem. Eu pedi até uma desculpa pela minha falta de respeito, porque eu pensava que era estilo conto de fada de adulto mesmo, mas não é, existe, mano, existe de verdade, aparece. Se você vai subindo a vibração, eles aparecem. Mano. E começou depois de Toque de Medo. Né? Esses caras, assim, foi muito específico. Depois do curso, começou uma presença muito alta. Né? Esse último tipo de ser. Verdade, tem alguém além de. Eu pergunto toda uma série, né, de presenças ali invisíveis. Aí, esses são os últimos, verdade. Tem mais? Tem. Né? E aí eu vou perguntando o nome letra por letra. Isso era muito raro. Na minha carreira inteira, eu acho que eu tinha visto uma ou duas vezes antes do seu trabalho, de conhecer seu trabalho. Depois que eu fiz o curso com você, que eu comecei a aplicar a Toque de Mito, começou a aparecer em todos, assim, digamos, eu conheci em 2020. O que eu não tinha visto em 200 atendimentos, eu comecei a ver na mesma semana. Você apareceu em todos, até hoje, inclusive, né, nos novos atendimentos que a gente está acompanhando, aparece bastante essas criaturas assim. Eu sempre tive curiosidade. Falei, existe mesmo esses caras ascensionados, né? Se vocês não são história, aparece pra mim. Não é que veio? A gente fala assim Não é que que veio. a gente não
chega curando as pessoas simplesmente sem que elas peçam. Se a pessoa pede, vem. Então, assim, você não acreditava muito. Você falou, não, bom, se vocês existem, apareçam para mim. Não é que eu não acreditava, digamos. Eu me concedi o benefício da dúvida, que parecia, mano, muito fantasioso. Os mestrinhos lá pra ajudando a galera. Eu falei, esses caras não tem mais o que fazer, né, mano? É difícil de acreditar. Mas é real, mano. Existe mesmo, aparece, acompanha, cuida de você, assim. Eu sou muito, eu sou surpreendido até hoje de ver um deles presente, assim, no momento que eu tô ali trabalhando. E ele sempre vem. E o caso complica, né? A pessoa tem um monte, tem entidade, tem demônio, tem pacto de 200 vidas lá atrás. Eu falei, mano, Deus, como eu vou tirar isso? Aí aparece um deles pra dar uma mão ali. Potencializa muito, né? O toque de mim é Muito. uma energia que tem como egrégora eles. Foi, então. Todos os seres de luz. Tem gente que vê muito também ETs, né? Seres de outras dimensões, também deles. Aliens. Né? Então, assim, Nossa, que legal isso. Na época que eu fiz, né, daquela empresa que te convidou muito gentilmente a se retirar, tem um processo que a gente participa que são 3 dias, né? E eu fiz 2 vezes. E todas as vezes em que eu estava presente na classe, tinha uma das meninas que ela vê muito, né, os seres de outros planetas. E aí ela falava assim, quando ela ia aplicar em mim, ela, Taruxa, seus amigos estão aqui. Eu não estou conseguindo entender o que eles estão falando. Eles estão falando um monte de coisa. Falei, então, peça para eles traduzir, porque eu quero, eu escolho ouvir o que eles estão querendo dizer. Ela, mas eles estão tem vários aqui. Mas você não tem noção, em tudo quanto é lado. Tem um monte deles aqui. Fala assim mesmo, amiga, fica tranquila, tá tudo bem. Ela é. Vou fazer o quê, né? Toda vez que chega perto de você, essas coisas acontecem, então tá se tornando normal. Nossa. Mas, cara, que mas incrível! Uma segunda coisa aí que você, né, tá em dúvida também, será que isso existe? Que agora é chama gêmea, né? Que você ainda tá na dúvida. Será que isso Essa daí é, meu. Eu tô acreditando porque eu tô vendo você falando, tô vendo a dinâmica, assim. Tem uma outra pessoa que teria encontrado ela, eu não lembro quem que era, né? E eu vi que, mano, a vida da pessoa mudou muito. Eu falei, pô, mas isso é uma outra coisa que eu pensava que era ladainha. Será que é verdade também essa coisa de chama gêmea? completamente. Quando você encontra a sua chama, e isso, a gente passa por um processo, né? É o processo da fuga, que é quando um foge do outro, e o processo também Acho que eu tô nessa fase, então. quando um tá muito em cima. Quando uma chama vai na direção da outra. Então, assim, é porque existem muitas barreiras, sabe? Muitos bloqueios, muitas crenças. Quando a nossa chama aparece, é para nos mostrar o quanto que a gente ainda tem para evoluir, o quanto que a gente ainda tem de ego a ser trabalhado, sabe? Então, assim, é você olhar para você e não se importar. Porque às vezes a pessoa está mostrando ali para você quem é você. Aspectos seus que você ignorava e que você nem imaginava que tinha. E eu fiquei impressionada, porque depois que me veio a consciência de muita coisa, porque eu tive no processo de fuga. Então, assim, eu fiquei de boca aberta. Falei, uau, eu era tudo isso. Então, eu estava nesse estado porque era eu correndo de mim, não aceitando quem eu era. Então, assim, é muito incrível. Mas para a gente não fugir muito, né, da nossa live de hoje, que é falando sobre a tríade cristalina e o eclipse. Toda vez que eu lanço uma ferramenta é sempre eclipse, né? O toque de Midas, a primeira vez que eu trouxe ela, que eu a trouxe, né, para essa realidade, que eu fiz uma sessão, foi durante um eclipse de 2020. Foi o primeiro eclipse do ano, que foi em Sagitário. Que trabalha o quê? Nossa, Sagitário. Assim, a classe que eu participei com você tinha a ver com aquela conjunção de Saturno e Júpiter em Aquário, que não acontecia há 600 anos. Né? A última vez tinha sido em 1400, se eu não me engano. Ela acontece a cada 800, né? Como dura 200 anos, só o ciclo dela, aí tem as outras.
Era a cada 800, não aconteceu 800 anos. Eu falei, nossa, mas esse é um momento muito mágico para dar uma classe dessa, né? Então deixa eu estar presente aqui nessa E energia. quando eu fiz a primeira sessão do toque de Midas, também foi no eclipse, foi 10, acho que foi 10 de janeiro de 2020. Eu fiz a primeira sessão do toque de Midas, foi onde eu fiz o ancoramento da energia, né? No asteroide. No asteroide de ouro. O que é isso que o Psique 16, né, que vale não sei quantos, 700 quintilhões Exato, de esse dólares, mesmo. né? E ele tá no Nossa, cinturão. Ele tá no esse cinturão do não, Sagitário. nossa, né? Para quem não tem noção, para quem não tem noção, né, do que é esse asteroide, o Psique 16 é estilo um planetinha, né? Bem pequenininho. Ele fica no cinturão de asteroide em torno da Terra, né? Ele tem tudo que é precioso. Tem ouro, tem urânio, tem uma plutônio, tem uma parte de coisa ali. Plutônio eu não tenho certeza. Mas tudo que é precioso. A quantidade de ouro nesse asteroide é tão alta que se ele fosse vendido equivaleria a 700 quintilhões de dólares no preço atual. Isso daria, né, 16 trilhões de dólares para cada ser humano, cada um dos 8 bilhões de homem, mulher e criança, né, até para os cachorros da Terra. Né? Para vocês terem uma noção, nosso país, Brasil, gera em torno de 1,5 trilhão por ano. Né? Levaria 10 anos para os 200 milhões de brasileiros produzirem dinheiro suficiente para o que esse asteroide tem para cada ser humano da Terra. Né? Assim, é muito ouro, o negócio é muita riqueza, você tá louco, é insano. Quando eu fui descobrir, eu falei, nossa, você ancorou nisso, você tá louco. Veio sim, eu falo pro pessoal, né? Falo, gente, quem me conhece sabe que as minhas experiências espirituais são coisa de doido, né? Mas eu conversei com o asteroide falou comigo no dia, né? Que era para ser Nossa, realmente você tá louco, ancorado meu Deus do nele. céu. E eu fui pesquisar, como que eu descobri, né, o Psique 16? Eu fui pesquisar quais eram as energias que seriam trabalhadas nesse eclipse, do dia 10 de janeiro de 2020. Coloquei lá, veio, a primeira matéria que veio foi sobre asteroide de ouro. Aí eu falei assim, nossa, cliquei e li. Na hora que eu li, aí eu ouvi ele falando comigo. Você vai ancorar a ferramenta em mim. E foi uma coisa muito de doido, sabe? Eu fui Nossa. conversando. No dia que eu fui fazer a primeira sessão do toque de Midas, às 16h45, ele falou para mim, deita, porque primeiro você vai receber, antes de você aplicar. E aí eu deitei e eu fui fazendo o processo. Foi vindo como que eu tinha que fazer o processo. É tanto que a primeira sessão do toque de Midas é totalmente diferente do que ela é hoje. Que Tem essa sessão interessante. gravada. Depois eu vou colocar no YouTube para o pessoal ver, o pessoal assistir. Depois eu coloco lá no YouTube para vocês assistirem. É totalmente diferente do que ela é hoje. Porque foi uma questão mesmo de intuição deles falar como que era. E depois a ferramenta ela foi passando por um processo de adaptação para que as pessoas conseguissem, por exemplo, fazer uma sessão sem se perder tanto, né? E aí hoje Nossa, era eram mais complexo assim o constantes, tá? negócio? Porque era muito. Nossa. Pô, vou querer aprender essa aí, hein? Eu vou querer aprender essa. Eu quero. Monte uma classe especial.